O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, e acho que eu estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Ayrton Senna. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais um sabadão, tá uma temperatura super agradável lá fora, pelo menos pra mim, adoro, Titi adora essa temperatura mais baixinha, não é aquele frio terrível, não tá chovendo, tá gostoso, dá pra sair encapotadinho, mas você também não morre congelado, ai, tá uma delícia, adoro! E eu aqui, chegando na Rádio Mundial, aqui nos estúdios da Rádio Mundial, para começar o Papos e Reflexões de hoje, 1º de julho. Desculpe. E vocês aí, todos sintonizados no 95.7 FM, 660M, toda a galera de norte a sul e leste a oeste do planeta, através do site da rádio, no www.radiomundial.com.br. É muito bacana poder, mais uma vez, estar aqui no programa Papos e Reflexões, nessa rádio que disponibiliza todo esse espaço ininterruptamente durante a semana toda, de domingo a domingo, oportunidade para uma gama imensa de profissionais trazerem as contribuições e novidades, coisas bacanas para quem está afim de fazer a reformulação, a melhora, os movimentos, o EPA, aquela guinada de 180 graus na própria vida. Saindo aí da zona de conforto, do lamaçal que você se instalou e que você acreditou que era XYZ, a possibilidade aí de você se manter seguro. E todas as babaquices, as melecas todas que a gente aprende sobre ter medo da vida, e medo disso, e medo daquilo, e não posso dar o passo maior do que a perna, e por aí vai. Existe uma infinidade de caminhos, de ferramentas incríveis para que a gente possa se disponibilizar para se abrir para a vida. E você? O que você tem feito aí, com todos os seus medos, com todos os medos que você assumiu como verdade para você, na sua história de vida? Você, parando para pensar agora um bocadinho, pequenininho aí, só prestando atenção, não precisa muito não precisa fazer uma retrospectiva de todos os anos da sua existência até agora. Faça nessa semana. Quantas vezes você se freou nesta semana, dizendo para você, acho que é melhor não. Eu acho que eu não vou fazer isso, não vai dar certo. Eu tô passando mal, me deu uma angústia. Eu tenho receio de ser rejeitado, então eu não vou falar o que eu sinto para essa pessoa. Porque ela pode me dizer que não tá afim, né? Eu não vou expor esse meu projeto para minha chefia, porque eles não têm disponibilidade, nunca estão abertos. Eu não vou começar essa nova etapa, eu não vou me arriscar nesse novo projeto pessoal, profissional, ou as duas coisas juntas, porque nessa altura da vida, o que eu vou fazer, né? Como é que a gente pode? Não tem garantia. E mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Foi assim, né? Se você parar para prestar atenção, algumas dessas coisinhas apareceram aí na sua cabecinha nesta semana. Ou outras tantas, né? Falando exatamente sobre essa habilidade que nós desenvolvemos de nos parar, de nos frear, de nos castrar na expressão genuína. E por que isso acontece? Por quê? Porque o medo, que muitas vezes é travestido de termos e conceitos completamente mascarados, para a gente não assumir para a gente mesmo que a gente está com medo. Então, às vezes a gente fala, eu estou preocupado, eu estou tenso, estou um pouco ansioso, estou preocupado com o que pode vir a ser.
Eu fiquei, não consegui dormir, não consegui comer, não consegui me divertir, não consegui relaxar. Eu saí de férias, mas não descansei. E fiquei antenado, fiquei conectado. Eu fui lá, encarei a proposta, o evento, só que aí depois me deu diarreia. Eu tô com ânsia de vômito, me apareceu tô com alergia na pele, me apareceu umas brotoejas que eu não sei porquê, do nada, não fiz nada, não comi nada. E muitas vezes, grande parte das vezes, isso tudo, esses sintomas todos, essas expressões todas, são nada menos do que medo. Porque o medo ele pode parecer com algumas vozes internas, né? Então, essas que falam aí, que a gente aprendeu, olha, tu cuidado, não se arrisca, não vai com muita sede ao pote, a vida não é flores. Um que é péssimo. E é tão antigo, é tão enraizado, que até hoje eu ouço algumas pessoas dizendo isso. A minha avó amada, fofoleta, querida, amor da minha vida, que já foi para outra dimensão, a minha Biló, ela falava isso, ela tinha um medo enorme de lidar com as nuances da vida, e inconsciente, lógico, e ela falava, olha filha, estás rindo demais hoje, vai chorar amanhã, porque é assim, né, tu sabes? Minha avó era portuguesa. Tu sabes, né, filha? Que dá muita risada agora e amanhã tu vai chorar. Vai acontecer alguma coisa contigo que vai se fazer chorar. E era angustiante. Era quase uma paura que a gente tinha. Imagina a gente pequeno, rindo de qualquer coisa. E eu, que sou um riso frouxo, desenfreado, incondicional, sem motivo nenhum, eu ficava parada prestando atenção, mas óbvio, não conseguia parar de rir. E aí, grande parte das vezes, esquecia no dia seguinte. Mas aí, essa coisa que vai trazendo essa crença de que a gente não tem direito à alegria incondicional. Nossa, me deu uma coceira na garganta agora. Que é perigoso acreditar no benefício da vida. Vou tomar um gole de água. É ruim você enxergar as coisas com aquela lente cor-de-rosa dos óculos de Barbie, que eu já dizia há um tempo atrás, porque você vai se decepcionar, você vai se frustrar. E aí a vozinha fica falando na cabeça, cuidado, não acredita muito, você não consegue, não é sempre, a sorte não é para todo mundo, você não é nem tão bonita como você acha que você poderia ser. Tem gente melhor que você. Não vai acreditando muito não que você é a expressão de alguma coisa, porque tem gente muito melhor nessa arte de comunicar, nessa arte de fazer evento, nessa arte de explicar as coisas, nessa arte de amar, nessa arte de se relacionar, nessa arte de planejar projetos, nessa arte de desenvolver uma caminhada, um processo, nessa arte de manter uma estrutura familiar, nessa arte de trabalhar com maestria e por aí vai. Quantas vezes essa vozinha fala na sua cabeça? Olha, mas sei lá, né? Não, olha para sua produção e vira para você e fala assim, nem tá tão bacana. Nem tá tão interessante. Tem coisas mais legais, tem pessoas mais legais, tem vidas mais legais do que a minha. E aí a gente fica em que circunstância interna? A gente vai para aquela que é uma crença muito forte, enraizada, de que eu preciso me sentir aprovada, aplaudida, reconhecida por alguém externamente que me dê a sensação de segurança, e por isso a gente vai sempre para as crenças limitadoras, né? Então, aquelas que eu já falei. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Não mexe em time que tá ganhando. Não mexe em time que tá ganhando. Essa é comum demais. Não tá funcionando? O que você fica inventando?
Não tá dando certo? O que você fica aí floreando, querendo, nessa inquietação? Sossega o facho. Por que você não sossega seu facho? Eu ouço de vez em quando isso. Não dá, né? Não tem condição. E aí o medo pode estar presente nesses sentimentos de insegurança, das preocupações, das ansiedades, fobias e, inclusive, os ataques de pânico, todas as nuances das disfunções de ansiedade, os transtornos obsessivos compulsivos e por aí vai. Porque estão relacionados efetivamente, no que diz respeito a essas nuances de disfunção de ansiedade, objetivamente com a necessidade ilusória de controle absoluto. E aí a gente fica refém dessas ideias, desses medos, inclusive produz no corpo sensações físicas muito comuns a esse estado de alerta, né? Primeiro de tudo, o nível de adrenalina fica extremamente alterado, elevado. Por quê? O medo está diretamente ligado a memórias da nossa raça de fuga, de luta ou fuga, né? Então, o teu corpo vai se preparando para esses dois resultados possíveis. Ou você tem que lutar, enfrentar aquela situação, pessoa, circunstância, e para isso você precisa ter uma carga de energia além do que você está habituado, ou você precisa dar no pé, sair correndo para poder se proteger e se garantir. Isso faz com que o nosso cérebro comece a trabalhar com muito maior intensidade e produzir um nível de adrenalina absurdo, que a gente não está acostumado. E aí também vai causando esse nível de adrenalina ficando elevado durante muito tempo, vai causando os mal-estares. Então, o tremor, que normalmente a gente está habituado a ver, enjoo, da diarreia, ânsia de vômito, mal-estar físico, dores nas juntas, né? Principalmente joelhos, ombros, muitas vezes a coluna como um todo, pernas, dá tremor, você não consegue se sustentar nas suas pernas, dá uma sensação, uma percepção muito ilusória, óbvio, de que você está sendo bombardeado. E aí, confunde todos os seus sentidos. É difícil o cérebro entender e perceber com clareza o que está acontecendo. Então, gera mais um nível de estado de alerta. E você fica com o olho arregalado, a expressão tensa, o teu corpo inteiro pronto para a luta ou para a fuga. Isso dá uma descompensação absurda por um período. Você fica lá naquele estado por um período. E, de repente, passa a situação, ou você tem que enfrentar alguma coisa, ou você percebe que não aconteceu, aí cai toda a taxa de uma vez por todas, e aí dá aquela sensação de depressão no sistema todo do corpo, dá canseira, dá mal-estar, às vezes desmaia, às vezes o teu corpo fica pesando toneladas. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, parece que eu lutei na Primeira Guerra Mundial. Parece que um trator passou em cima do meu corpo. Eu tô com dor em tudo quanto é lugar, até em músculo que eu não sabia que existia no meu corpo. O que é isso? É a queda efetiva, muito objetiva de toda essa carga de adrenalina e o nível de cortisol que subiu também. E aí cai de uma vez, né, que termina ou se acaba aquele estímulo ou aquela ilusão, e aí de repente vem toda o desacerto, a desarmonia que foi resultado desse pico, e principalmente durante algum período que a pessoa ficou. E também tem alguns conceitos misturados, né? Então, quando a gente não entende a diferença entre medo, fobia e pânico, todos são gerados por esse estado ilusório de preocupação, de perda de controle. Mas são interligados, mas
tem uma diferença entre um e outro. O medo é sim um mecanismo de proteção que a gente foi habituado a desenvolver até por uma questão de sobrevivência. Existem algumas situações que, por exemplo, você está lá na beirada de um prédio de 20 andares e o teu corpo começa a chegar, a sentir todo esse estado de alerta porque você tem medo de cair e você vai procurando circunstâncias e situações para se escorar, para se proteger, porque você tem medo de morrer. Você não está a fim de finalizar com a tua vida, pelo menos daquele jeito, daquela forma. Ou tem um animal selvagem perto de você e você não tem para onde fugir e dá a percepção de que naquele momento você pode ser uma presa daquele animal. Você não sabe se ele está bem alimentado, se ele vai te atacar, você não conhece, você não está acostumado, então você percebe que pode ser sim uma situação de extremo perigo. Ou você está sendo assaltado, alguém está apontando uma arma para você na tua cabeça. Então, isso são medos de preservação, ou você está num carro em alta velocidade e você não sabe se a pessoa que está guiando, que não é você, terá o controle absoluto daquele carro, daquele veículo. Então você começa a lidar com situações reais de medo. E que você efetivamente não tem o controle, não tem o domínio sobre a ação do outro. Mesmo assim, são situações que são pontuais e elas vão acabar. Né? Assim que elas acabam, você percebe, não, eu me garanti e tal, ou você morreu, né? Tem essas duas opções. Então, medo é um estado de alerta que nos coloca nessa posição, secretando aquela adrenalina para que você possa ou se proteger, ou fugir, ou fazer mecanismo de luta, de enfrentamento. Isso ok. A fobia, ela representa um medo desproporcional ao dano possível. Então, por exemplo, tem uma lagartixa na parede e você tem uma memória de ter caído uma lagartixa em você ter se assustado quando você era muito pequeno, aquilo causou um trauma e você cria uma fobia em relação a visualizar apenas a lagartixa. Você pode estar a 3.000 quilômetros de distância, mas se você vê a lagartixa, vai te dando a sensação de paura, de desconforto, sobe a adrenalina e aí vira desproporcional, principalmente porque você está muito distante, aquela lagartixa não vai cair em cima de você e você é maior, você já é um adulto, mas fica ligado àquela sensação que você teve de vivência. Também pode ser com situações de pessoas, né? De circunstâncias. Vamos dizer que você viveu aquele assalto. E foi tão traumático para você que toda vez que você vai entrar num banco, vamos dizer que você estava no banco e foi assaltado e você foi destratado, invadido pelo assaltante e tal, machucado, e aquilo criou uma impregnação tamanha, virou um trauma, e toda vez que você tem que entrar no banco, você começa a passar mal e a sentir toda aquela sensação de paura. Isso é uma fobia, é um sentimento de medo desproporcional com algo que não está acontecendo, mas que possivelmente já aconteceu. O pânico também pode ser utilizado em medos desproporcionais, mas é mais comum a associação do pânico com a tal da síndrome do pânico, onde todos os medos e inseguranças lá do trauma, da fobia acontecem, mas estão associados a sensações físicas, sudorese, todas aquelas que eu falei, com os medos que não são factíveis, né? Então não vai acontecer nada, mas o fato de você imaginar que pode vir a acontecer te aprisiona, te castra e te deixa paralisado muitas vezes, com mal-estares físicos que levam um tempo determinado para ocorrer e tem um começo, meio e fim, tá bom? Isso é para você ter mais ou menos uma ideia de diferenciação entre esses termos e conceitos. Mas, fundamentalmente, o medo é uma ilusão, porque está relacionado com a ideia de que algo que
eu crio na minha cabeça, vai acontecer. Mesmo quando você está numa situação de perigo aparente, você vai criando ideias na cabeça que ainda não aconteceram. É óbvio que, em algumas circunstâncias, é muito objetiva a possibilidade. Mas ainda assim é possibilidade, porque de repente pode acontecer o oposto de tudo aquilo que você está imaginando. Então, fundamentalmente, o medo foi criado, a ideia do medo foi criada para aprisionamento. Se você crê no medo, você se para, você se breca, você se estagna na vida. E é muito mais fácil controlar uma comunidade, uma pessoa, várias pessoas que têm medo, do que aquelas pessoas que se arriscam apesar do medo. O bacana é quando a gente percebe que o medo faz parte da nossa realidade. Em algumas circunstâncias ele é pertinente no que diz respeito a você se precaver e tomar determinados cuidados. Só que ele não pode tomar a roupagem de impedimento, de obstáculo efetivo, de castração e aprisionamento. Porque aí você vira refém dessa ilusão que foi plantada, que foi criada na nossa existência. Então, o que você tem feito na sua vida que tem causado impedimento pura e simplesmente não por uma realidade concreta, mas porque você tem acreditado e nutrido ideias limitadoras que aprisionam você nas fantasias e ilusões que você aprendeu a acreditar. Quantas vezes nós gerenciamos a nossa vida baseada nessas ideias ilusórias em relação a gente mesmo? Eu não sou capaz de falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou alto o suficiente, eu não tenho uma voz suficiente e por aí vai. Eu não tenho traquejo social, eu não sei me portar, e aí eu vou me aprisionando, eu vou me impedindo e vou acreditando em todas essas bobagens que eu fui dando vazão na minha cabeça, no meu sistema. Então, o convite hoje é para que você olhe para essas prisões que você deu valor, que você nutre em você diariamente a seu respeito e a respeito da vida. Grande parte das vezes, quando a gente se permite entrar nesse universo de autoobservação e prestar atenção nos impedimentos que nós damos crédito na nossa realidade, nós vamos soltando algumas amarras e vamos nos aventurando com total alegria, com total leveza para novas jornadas que eram apenas ilusórias, baseadas em mentiras que nós acreditamos, que nós aprendemos a acreditar sobre nós mesmos, tá? Então, isso é um convite super bacana para você fazer essa reavaliação de como você tem se enxergado e como você tem dado vazão para a sua realidade interna. E para você que está a fim de mudar toda essa energia, eu tenho vários convites bacanas. Primeiro, a Marisete da Silva, aquela fofa brasileira que mora lá na Espanha, já chegou no Brasil, já está lá no evento bacana lá no Rio de Janeiro, mas ela está vindo para São Paulo. De 6 a 9 de julho, aqui em São Paulo, com o novo fundamento, que um monte de ferramenta de Access Consciousness. Se você quiser maiores informações, é só me perguntar, ou então entrar em contato com um celular no WhatsApp da Maiara, no 019 971 37 9847. 019 971 37 9847. Maiara, para você conseguir fazer todas as coisas legais que a Marisete da Silva está trazendo de Access Consciousness. Se você está a fim de experienciar aquela massagem maravilhosa, wonderful, Metamorphic Massagem com a Verônica Moura, ela chega agora em São Paulo, dia 22 e 23 de julho, lá em Valinhos. É só mandar um WhatsApp para o meu, o WhatsApp do espaço, que é 011 99793 5420. 011 99793 5420. Acabou, Jean? Acabou. Vai rápido demais, né? Ou eu que falo muito rápido demais e não presto atenção? Hã? As duas coisas juntas. Ele falou, tá falado. Ele que manda aqui. Obrigado pela sua audiência. Gratidão por você estar aí conectado com esse momento de reflexão. E bora lá, meu amor!
Ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Titia tá aqui disponível para você. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um SMS ou um WhatsApp lá pro telefone do Espaço de Valinhos, 011 99793 5420. Beijo grande, uma excelente semana. E lembra, hoje, dia 1º de cada mês, é dia de soprar canela. Se você não sabe o que é isso, me manda um WhatsApp que eu te explico. Um beijo grande, até semana que vem.